iniciar. Olha, deixa eu dar uma... Eu até entrei um pouquinho mais tarde, porque hoje a internet não está realmente ajudando, pelo menos a minha. Então, só deixar a Caroline atenta, que ao final, se eu cair, não conseguir voltar por alguma razão, vamos destacar aí os aniversariantes do mês. Mas eu, antes de fazer a apresentação do Dr. Marcelo Câmara, que é nosso amigo, é associado da BAME, e hoje vai nos brindar com mais um bate-papo gostoso aí sobre advocacia. Bate-papo, com certeza. Tenho certeza disso. Eu quero destacar, sempre destaco a presença da nossa vice-presidente, doutora Nancy Henriques, aqui, o presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, o nosso primeiro tesoureiro, doutor Emílio, e hoje também, com muita... Destacar também o Daniel Martins, o nosso 01, é isso? Nosso associado 01. Nosso 01. A Sula, que sempre nos honra com a sua participação, sua presença, e hoje, excepcionalmente, nós temos dois grandes amigos aqui, e mais novos beneméritos da BAME. O doutor Sérgio Melo, que está aqui presente, estou vendo ele aqui bem alinhado, sorridente. Né? Sim, estou vendo aqui. O doutor João Fernandes também. Está faltando conectar um vídeo dele, mas, enfim, muita honra para a gente a presença doutor de Emílio, dois nobres colegas, hoje beneméritos da BAME, que muito nos honra. Eu acho que, se eu vou deixar algum legado na minha gestão, é essa. Ter, de alguma forma, ter contribuído por essas duas benemerências, que, na verdade, é uma questão de justiça. E como nós, advogados, temos que cuidar da justiça, eu acho que nada mais justo. Tá certo? Bom, alguma palavra, doutor Sérgio? Tem que abrir o seu áudio, está fechado. Seu áudio. Continua fechado o áudio, continua fechado. Doutor Sérgio não conseguiu falar, doutor Cid. Está fechado, o áudio está fechado. Enquanto isso, vamos soltar aquele videozinho sobre a BAME que a Caroline separou para que os associados possam ver. Quem não for associado, se associar. Vamos lá. Caroline? Com vocês. Maravilha, né? Então, isso também é uma campanha que nós estamos tentando aí trazer novos associados, né? Para dar uma oxigenada na BAME. A pandemia foi muito ruim para tudo, né? Virou o mundo de cabeça para baixo e com a nossa associação também não foi diferente. Sentimos alguns associados precisaram sair da BAME, né? Alguns chegaram a fechar os escritórios, uma questão muito corriqueira. Eu ainda mantenho o meu de teimosia aberto no centro e todas as vezes que vou, observo que o centro está cada vez mais... É uma situação desoladora, né? Muito vazio, passa a ser até perigoso, né? Então, muitos me procuraram até ao longo desse tempo todo. Quando começou a pandemia e nós, de pronto, tomamos a decisão, a meu juízo, acertada, de fechar a associação no sentido de evitar o contato pessoal, né? Seguir todas as normas sanitárias possíveis. Mas isso para a gente também foi muito ruim, porque a BAME, todos
a grande maioria que é composta de associados, sabe que o calor humano, né, aquela presença física de nós, associados, é muito importante. E se consolidou ao longo de 31 anos, todas as terças-feiras. Com muita dificuldade, uma coisa nova para a gente também, né, porque nós temos muitos especialistas em advocacia, mas não de informática. Então, nós apanhamos muito. A doutora Alessandra, que está aqui presente, nos ajudou muito para iniciar esse processo. A doutora Carolina, que, enfim, por questões pessoais está um pouquinho afastada. Mas, enfim, até tive o apoio do meu filho, que estava indo para o Chile, e com questão de não poder viajar, fronteira fechada, nos deu uma ajuda e continua nos dando. Enfim, foi um grande desafio para a gente, né? 2020 foi um ano muito difícil para todos, eu falo em nome da BAME, também não foi diferente, mas nós conseguimos superar todas as dificuldades, mantendo o nosso quadro de funcionários, mantendo todos os nossos compromissos em dia. Volto a dizer, com muita dificuldade, lamentando, inclusive, a perda de alguns associados, não de vidas, graças a Deus, mas de sócios mesmo, tendo que se afastar, né? Vidas também que se perderam. Nós tivemos, nesse tempo, a perda do nosso patrono, que muito nos sentiu, né? Como disse na missa recente, é uma perda física, né? Porque ele continua nos nossos corações e nos orientando nos caminhos a tomar, os caminhos certos da associação. A associação fez 31 anos, a gente espera que ela complete 62, 93, assim siga em frente. Mas isso tudo só vai acontecer com o apoio dos colegas e todo mundo unidos e irmanados com o único objetivo, que é a associação. Então, eu quero, desculpa aí esse preâmbulo, né, sem querer entrar na discussão do bate-papo, hoje nós vamos falar de advocacia, né, mais uma vez com o nosso nobre colega, Dr. Marcelo Câmara. Dr. Marcelo Câmara fala papo de advocacia, as provas e a sua qualificação. Dr. Marcelo, ele é mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB-RJ, e eu passo a palavra ao Dr. Marcelo para começar esse bate-papo gostoso aí com os nossos associados. Dr. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, doutor Cisne. Saúdo todos os colegas na pessoa do nosso presidente. E eu gostaria, doutor Sidney, na próxima vez eu vou inverter a minha pseudo-qualificação, né, para advogado, né? A doutora Alessandra gentilmente disse mestre, profissional. Antes de qualquer coisa, eu sou advogado. Eu lecionei em uma determinada instituição de ensino superior durante 18 anos e as minhas primeiras palavras em sala de aula eram sempre: eu sou um advogado que ministra aulas, eu não sou um teórico do direito. Claro, lógico e evidente que todo o direito ele necessita, ele precisa, ele tem que ter uma base teórica, porque senão vira repetição, mas, ao contrário senso, quando você tem apenas a teoria, você não tem a aplicação e muito menos resultado para a sociedade. Eu acredito muito que o direito ele deva ser desenvolvido, seja em sede acadêmica, seja em sede como advogado, que ele deve se destinar para o benefício da sociedade. As discussões têm que se centralizar na sociedade. É a sociedade que interessa. Somos nós que somos agentes transformadores, nós que eu falo agora já como advogados, né, que somos os verdadeiros agentes transformadores, né? E, obviamente, né, sem querer depreciar ninguém, sem sombra de dúvidas, né, a magistratura, a promotoria, a defensoria, eventuais procuradorias, né? Mas é óbvio que eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, ao qual, sem sombra de dúvidas, a advocacia ela está no topo dessa relação. Bem, vamos lá. A doutora Fátima ela me perguntou se eu poderia colaborar, né, com algum determinado tema para poder compartilhar, discutir com os meus colegas. E eu pensei, não, peraí, vamos conversar alguma coisa que realmente se preste para o advogado. Eu não estou aqui para ficar ministrando aula, porque quem ministra aula, quem sempre ministrará aula é o doutor Silvio Capanema. Esse sim ministrava aula.
ao qual nós ficávamos, né? Só não podia prender a respiração porque é uma musculatura involuntária, né? Você tem que respirar. Mas os olhos, sem sombra de dúvidas, e principalmente, né, os ouvidos, né, eles estavam sempre atentos a este inominável, me desculpe, não é de negativo, né? Eu não quero denegrir por momento algum, esse inominável conhecimento técnico. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o papo de advocacia. Por que papo? Uma conversa. Doutor Marcelo. O Marcelo fechou seu microfone. O microfone fechou. Marcelo. Oi, agora, está me escutando? Caramba, fechou sozinho. Sim. Desculpem. Acho que ele fechou sozinho aqui. Enfim, qual seria o tema do papo de advocacia? Né? O que eu poderia, de repente, conversar com os meus colegas, né, com meus pares? Bem, provas. Por que provas? Muitas vezes, quando recebemos um cliente ao nosso encontro, né, se uma reunião, seja lá em qual lugar for, nós escutamos, né, aquilo que ele expõe e, variavelmente, você pensa, como eu vou provar isso? Porque, afinal, sem a menor sombra de dúvidas, todo o direito depende absoluta, única e exclusivamente daquilo que se pode provar. Mas quais provas que eu tenho que apresentar? Como que eu devo formular? Como que eu devo qualificar as provas? Que nem todo o documento, nem todo o sistema probatório, ele é útil ao processo. Então, temos que analisar inicialmente a própria petição inicial. Como que eu vou confeccionar? E assim, sei que eu vou falar muita coisa que é mais do que o óbvio, mas às vezes eu quero apresentar para vocês o óbvio de uma forma um pouco diferente. Temos lá, no Código de Processo Civil vigente, o artigo 319, né, inciso 6º, que ele fala de uma forma bem clara. A petição inicial indicará, inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Provas, alegação e indicação. Então, quando você faz a confecção de uma petição inicial, é de praxe, e até para não dizer obrigatório, pelo qual, considerando os requisitos da própria petição inicial, ao qual o artigo 319 está inserido dentro do Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, temos lá, repito, a petição inicial indicará, inciso 6º, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. E, emendando ao próprio artigo 319, temos o artigo seguinte, o 320, que fala que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E tal artigo, ele é tão relevante que muitas vezes o próprio advogado, ele confunde um pouquinho como que ele vai fazer a produção, como que ele vai fazer a inserção na petição inicial de tais provas. Afinal, via de regra, né, e toda regra, por óbvio, tem inúmeras exceções, temos no momento inicial a prova documental, aquela pelo qual nós podemos anexar imediatamente ao corpo da respectiva inicial, no momento da sua distribuição. Entretanto, como o próprio texto da lei fala, indicação, pretensão e instrução de documentos indispensáveis. Posso dizer, documentos mínimos para que o Estado juiz, ao fazer aquela análise inicial, e aqui coloco um parênteses, que muitas vezes na prática, respeitosamente, né, são outras pessoas que fazem essa análise, seja o serventuário, seja outras quaisquer pessoas, ao verificar a documentação, o Estado juiz poderá, né, sem a menor sombra de dúvidas, julgar liminarmente improcedente a respectiva ação, a respectiva distribuição. Por quê? Porque ele entendeu por bem que, diante daquilo que é alegado e daquilo que é juntado aos autos,
não existe um nexo de causalidade, não existe correlação entre aquilo que é alegado e aquilo pelo qual temos o advogado, né, como tem a pretensão de gerar o respectivo direito. Então, nesse cenário, temos que tomar muito cuidado. Mas, Marcelo, existem algumas provas que não podem ser produzidas de forma imediata. Sim, claro, calma. Vamos por partes. Vamos por partes, tá certo? Eu estou falando aqueles documentos mínimos que muitas vezes são inerentes ao cerne, ao núcleo da ação. Um exemplo clássico é numa ação de execução de título executivo extrajudicial. Ora, se eu tenho uma ação de execução de título executivo extrajudicial, é mais do que óbvio que esta ação ela carecerá minimamente de um documento, qual seja o título propriamente dito. O título executivo que vai ser executado. Mas basta juntar o documento? Não. Não. Eu tenho uma experiência profissional pelo qual a colega, na meu sentir, de forma equivocada, distribuiu uma ação de execução de título executivo extrajudicial, entretanto, esqueceu de verificar quais são os requisitos do próprio título executivo extrajudicial. Qual seja, entre outros, a assinatura de duas testemunhas. A assinatura de duas testemunhas. Destacando que, nesse mesmo título, além de ausente a assinatura de duas testemunhas, a própria exequente não assinou o respectivo documento. Ou seja, uma das alegações que eu terei em sede de embargos à execução, que é a peça correta de oposição à execução de título executivo extrajudicial, no caso, eu vou alegar que eu nem sequer sei se eu poderei fazer embargos à execução, porque só se faz embargos à execução de um título executivo. Mas, ora, para ser um título executivo, ele tem que ter características e preenchimento de pressupostos do próprio título executivo. Nesse caso, qual seja a assinatura de duas testemunhas. E também, por óbvio, da assinatura da própria exequente. Isso apenas para termos uma breve ideia. Mas, acaba por aqui? É óbvio que não. Nós temos, né, com relação ao artigo 373 do Código de Processo Civil vigente, um pequeno detalhe, a leitura, né, ipsilítere do texto. Artigo 373. O ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, inciso 2º, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E vejam bem, meus amigos, o texto ele atingiu, digamos assim, um nível de perfeição tamanho que, nesta parte do dispositivo legal, sabe qual é a diferença entre este e o Código de Processo Civil do ano de 1973, salvo engano, de cabeça a lei 5869 de 73? Nenhuma. O texto é absoluta, rigorosamente idêntico ao mesmo. Qual seja, o ônus da prova incumbe, inciso 1º, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Idêntico. Ambos os textos são literalmente idênticos. Então, a gente pode extrair, né, de ambos, e para ser mais preciso, em especial do CPC vigente, gostaria, né, de trilhar a seguinte linha de raciocínio. O ônus da prova incumbe. Aí nós temos aquela máxima, né, que o ônus da prova incumbe a quem alega. É por aí mesmo. Ah, Marcelo, mas nós temos exceções, como, por exemplo, o artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Concordo plenamente. Ah, Marcelo, nós temos lá na Lei 8078 de 90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, caput, que são direitos básicos do consumidor, lá no inciso 8º, né, com relação à inversão do ônus da prova. Tá certo? São direitos básicos do consumidor, a inversão do ônus da prova, quando é seu critério, blá, 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 etc. Mas lembra o seguinte,
tanto no parágrafo 1º do 373, como no artigo 6º, inciso 8º, não basta apenas a sua mera invocação. Temos que verificar características que são inerentes e que justificam o seu emprego, que justificam o seu uso. Ou seja, a regra é, tanto que o caput, logo a seguir o inciso, e logo a seguir o parágrafo 1º. Então, nós temos uma espécie de sequência. Primeiro, o ônus da prova deve ser demonstrado pela parte a quem interessa, seja no inciso 1º, seja no inciso 2º. E só e somente por exceção, casuisticamente poderá ser invocado a inversão do ônus da prova. Sejam, repito, no parágrafo 1º do 373, que é uma novidade processual, ou no artigo 6º, inciso 8º da Lei 8078 de 90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, abrindo um parêntese, né, que é a principal lei, mas não a única, que regula as relações de consumo e que vem para e passo com o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, como as duas principais, ao meu sentir, as duas principais leis que regulamentam as relações entre pessoas privadas. Lembrando apenas que, por óbvio, uma questão em obediência ao princípio da especialidade ou especificidade, o Código Civil regula as relações entre pessoas privadas e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor regulamenta não apenas as relações, né, em sede de direito positivo, de direito material relativo ao consumidor, mas também de direito processual e também de direito administrativo e de direito penal. Tudo isso inserido dentro da Lei 8078 de 90. Tudo bem? Me permito, desculpe ter feito esse parênteses, fecho o parênteses, volto então para o objetivo principal. O ônus da prova incumbe. Incumbe a quem? Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E direito é fato ou direito é expectativa? É possibilidade? Bem, eu quero alguma coisa. Eu estou distribuindo uma pretensão. E a pretensão é aquilo que eu pretendo, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Direito não é fato. Direito é expectativa, é possibilidade. Possibilidade. Ora, então, diante daquilo que eu tenho em mãos, as provas que eu tenho, ou aquelas que eu estou invocando para a sua posterior confecção, para a sua posterior produção, certo? Temos que verificar, sem sombra de dúvidas, a casuística. Mas, neste cenário, de uma forma ou de outra, o ônus da prova incumbe ao autor. E se ele não provar em algum momento do processo, seja no momento da distribuição da inicial, seja em momento processual adequado, no despacho saneador, né, em provas, né, se ele não demonstrar o direito ao qual ele quer, fatalmente a ação será julgada improcedente ou, na melhor das hipóteses, procedente em parte. Por quê? Simples, muito simples. Ele não fez anexar aos autos ou não indicou corretamente quais são as provas que serão produzidas, porque não necessariamente eu tenho as provas de uma maneira imediata à minha mão. Podemos ter necessidade da realização, por exemplo, de uma prova pericial, e que naquele momento nós não temos esse documento é força de expressão. Tá melhor ainda, eu não tenho esta prova à mão. Mas, de uma forma ou de outra, eu digo o seguinte, considerando que direito não é fato, é mera expectativa, não é porque eu estou distribuindo uma ação com uma renca de documentos que necessária, absoluta e indubitavelmente que o direito me será concedido. Quem dera, né? Eu distribuo a ação e já saio dali, já em fase de execução, quiçá, né, com mandado de pagamento em mãos. E, aliás, né, nada mais doce, não existe palavras mais doces na vida do advogado, né, do que mandado de pagamento e seus correlacionados. Né? Mandado de pagamento à confecção, mandado de pagamento assinado, mandado de pagamento à disposição do juízo. Né? Não existem palavras mais belas, né? São as palavras muito mais belas, inclusive, do que sentença procedente. Né? Mandado de pagamento, sem sombra. Fala para um advogado, mandado de pagamento, pronto, né, que ele certamente vai ficar muito feliz. Né? Pois bem, então, nesse cenário, nós temos o artigo 373. O que eu gostaria de deixar muito bem claro em relação a ele é que o ônus da prova, via de regra, incumbe ao autor.
podendo ter exceções, mas, sem sombra de dúvidas, temos que obedecer esse mandamus processual. E a sua relevância é tamanha que ela é praticamente repetição do CPC anterior. Pois bem, dentro desse contexto, aí já deixando de conversar sobre direito positivo propriamente dito, a lei propriamente dita, embora jamais possamos deixar de termos como norte, como baliza, né, a lei, que é a principal rota ao qual deve percorrer o advogado, nós temos um item que aí sim, avançando pelo tema diverso, pelo tema, aprofundando o tema proposto, que é o tema que eu nominei de a necessária qualificação das provas. Necessária qualificação das provas? Exatamente. Todas as provas são absoluta e rigorosamente necessárias para que eu tenha a minha pretensão bem assistida pelo Estado juiz e eu faça com que o Estado juiz ele se demova, considerando as provas apresentadas, para que ele julgue a minha ação procedente? Nem todas as provas. Muitas e muitas vezes, não são poucas que eu já vi, que muitas vezes os processos têm verdadeiros inchaços de provas, inchaços de documentos que nada demonstram, que até podem vir a contribuir para o tema, mas absoluta e rigorosamente não necessariamente. Um exemplo. Eu comecei a confeccionar hoje, né, uma ação de rescisão contratual. E o autor da ação, um condomínio, ele cismou que eu tinha que fazer juntar trocas de WhatsApps, trocas de e-mails, beirando a trocas ofensivas entre o contratado, que ainda não houve ainda a distribuição da ação, tá? E o próprio síndico. Eu falei para ele, meu caro, eu não tenho necessidade de fazer anexar isso. Ah, mas isso aí prova a conduta deles, etc. Então, meu caro, o que eu preciso para poder rescindir o contrato? Primeiro, eu tenho que ter, né, o contrato propriamente dito. É um documento mínimo que eu tenho que ter. Depois deste contrato, eu tenho que ter a motivação pelo qual eu desejo rescindir o contrato. Uma ofensa a alguma eventual cláusula contratual. E se não o tiver, nada impede que eu avance, né, adentre, né, no próprio Código Civil, por exemplo. Nesse caso, eu invoquei o artigo 66, né, do Código Civil, para ser mais bem exato, se eu não me engano de cabeça, o inciso 1º. Né, são nulos de pleno direito, nulo negócio jurídico que, com relação à sua representação. Então, nesse cenário, a pessoa que tinha assinado o respectivo documento, tá, não era o síndico, e sim o subsíndico. Ah, Marcelo, mas o subsíndico pode responder, né, na ausência do síndico, mas não era o caso. Não era o caso. Então, basta que eu tenha o contrato e, nesse caso, a motivação jurídica, que diz respeito à nulidade do negócio jurídico por falta da devida representação. Ao meu sentir, basta isso. Eu não tenho necessidade de fazer anexar o WhatsApp. Ah, mas eu pedi para ele rescindir o contrato. Ah, eu pedi isso, eu pedi aquilo outro. Não temos necessidade. Tal qual como na ação de execução, de título executivo extrajudicial. O que eu preciso para poder executar? O título. Ah, mas eu posso fazer anexar outros documentos? Sim, pode. Mas tais documentos irão certamente orbitar em torno daquele documento. Qual seja, no caso, o título executivo extrajudicial. Então, eu tenho que qualificar a respectiva prova, né? Eu tenho que identificar claramente, no momento da distribuição, quais as provas que a integrarão, preenchendo assim o artigo 319, inciso 6º, e o próprio artigo 320. Se eu tenho, como por exemplo, já citado, né, provas documentais, que prova documental eu tenho que fazer anexar? No caso, por exemplo, o título executivo extrajudicial, eu já falei. Uma outra hipótese também, né? Se eu tenho provas que ainda serão constituídas, como, por exemplo, no caso, né, de uma prova pericial, nada impede que, em uma determinada ação, uma ação de conhecimento, por exemplo, né, eu faça uma produção antecipada de provas, que inclusive foi objeto, né, de um debate em determinado momento na ABAME, ao qual tive o prazer
de poder participar junto com os meus colegas, né? Melhor ainda, junto com meus amigos /colegas. Né? Então, a produção antecipada de provas, ela pode ser feita preferencialmente antes mesmo da distribuição da ação de responsabilidade civil. Porque na produção antecipada de provas, eu estarei produzindo antes da respectiva aquilo pelo qual eu terei certeza para poder responsabilizar. Um exemplo. Eu tenho problema hoje que apareceu aqui no escritório, né? Problemas de elevador. Problemas de elevador. Né? Eu não tenho a expertise necessária para poder determinar se um elevador ele vai ter que utilizar um cabo de aço X, né? Se a casa de máquina tem que ser Y, se o botão de controle, a placa de controle é X, se ela é Y. Eu não tenho expertise para isso. Necessitamos, por óbvio, de uma pessoa competente para tal, né? Um engenheiro mecânico, e, se eu não me engano, com expertise em mecatrônica, alguma coisa nesse cenário. Tá certo? Eu posso produzir antes? Claro que eu posso. E, de acordo com o laudo pericial devidamente produzido, eu poderei discutir, né, considerando que eu chamei ao processo, tá, para integrar o contraditório participativo à empresa de elevadores, que me vendeu aquele respectivo produto e muitas vezes sem necessidade. De repente, por um preço superfaturado. Não sei, estou levantando hipóteses. Tá? Então, esse é o contexto, tá, com relação à qualificação das provas. Né? E na ação de produção antecipada de provas, e se me permitirem em um determinado momento poder repetir esse tema, acho que seria interessante, que eu considero ela uma possibilidade, inclusive, de se evitar a judicialização propriamente dita. Porque as custas do processo basicamente serão em dois grandes grupos. Um, pela distribuição propriamente dita, considerando que não existe valor de causa porque não existe indenização, e duas, né? A segunda, qual seja, em relação às custas do perito, que, se não for de grande complexidade, nos termos de diversos enunciados de súmulas do próprio TJRJ, desde que não tenha grande complexidade, via de regra, o valor gira em torno de 3,6 salários mínimos. Então, daí a necessidade de que, ocasionalmente, a produção antecipada de provas é um item, é o melhor tema, o melhor caminho para percorrer com fins de evitar a judicialização, porque eu vou estar constituindo a prova antes mesmo dela ter necessidade de ser efetivamente empregada, utilizada, como, por exemplo, numa ação de responsabilidade civil, por infiltração, por exemplo. Certo? Uma outra coisa. Vejam bem, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, estou apenas afirmando que é como eu faço. Muitas vezes as pessoas, né, os patrões, os advogados, eu coloco o dedo no ouvido para poder apertar o headphone, tá? Em relação à construção da sua petição. E no contexto da construção da petição, via de regra, primeiro se começa, né, pelo juiz a quem é dirigido, qualificação das partes, começa dos fatos, dos fundamentos e basicamente do pedido. É basicamente essa a ordem nos termos lá do artigo 319 do CPC. Eu faço diferente. Eu começo basicamente pelo meio. Eu começo pelas provas. Primeiro, eu coloco em um item específico na petição, nominado invariavelmente dos documentos juntados ou dos documentos anexados. Faço lá, coloco 3 colunas, né? Nome do documento, prova o quê e o número do anexo. E tantas quantas linhas forem necessárias. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30. Já tive uma ação de responsabilidade civil faz retrospecto que foram 78 linhas, porque foram 78 anexos que foram juntados aos autos. E vou justificando cada um, vou motivando cada um. E colocando, obviamente, dentro de uma ordem, não digamos assim, uma ordem lógica e cronológica. Tá certo? Lógica e cronológica. Tá certo? E a partir da inserção dessa parte na petição, a partir do momento que eu sei exatamente todos os anexos que serão juntados aos autos, a partir do momento que eu qualifico a respectiva prova, aí sim é que eu começo a confeccionar a petição inicial. Por quê? Vamos lá. Via de regra,
o item 1 de uma petição inicial são dos fatos. Já nos fatos, já começa narrando, né? O autor é parte legítima para a presente demanda, entre parênteses, anexo X. Anexo X. Em regra, é anexo 1.1 ou 1.2, alguma coisa nesse sentido. E o réu é parte legítima para integrar o polo passivo, nos termos do anexo 2. Alguma coisa. O título dando um exemplo, né? O título executivo ao qual se tem a pretensão de que seja executado, entre parênteses, anexo 3, e assim por diante. Eu vou construindo o texto da petição e, ao mesmo tempo, eu vou informando entre parênteses, tchau, querido, vai em paz, entre parênteses, o número do respectivo anexo. Pois, desta forma, eu tenho, mais uma vez, a narrativa da construção, não apenas feita de uma forma lógica / cronológica, ou também inversa, cronológica / lógica, tá certo? E não me perco. E tudo aquilo, é o principal, e tudo aquilo que eu alego, eu tenho como provar. Tudo aquilo que eu dou como fato, ou até mesmo como fundamento, eu tenho como provar. Porque, inclusive, já está discriminado no texto da respectiva petição. E fica muito mais fácil de você confeccionar a petição. Pelo menos é o que eu penso. Tá certo? Pelo menos é o que eu penso. Tá? De repente, um dia desse, se o doutor Sidney me permitir, né, posso, de repente, disponibilizar uma petição, né, só para, não diria modelo, assim, um orientador, né, para que os colegas, né, visualizem na prática aquilo que eu estou alegando. Doutor Marcelo, pode não só disponibilizar a petição, como pode já dar decisão também. A sentença já transitada em julgado, né, não faz execução, né? Né? Porque, assim, eu falando é uma coisa, visualizando é outra completamente diferente. Mas só queria deixar claro, doutor Sidney e os demais colegas, que isso é como eu faço, por favor, tá? Não tenho nenhuma pretensão, mas nem zero de pretensão, tá certo? De imaginar, né, que o doutor Pedroso, que o doutor Sérgio, né, que o doutor Emílio, entre outros colegas, tá certo? Devam fazer assim, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Muito, mas muito pelo contrário. É apenas, de repente, uma forma nova, né, de fazer uma pequena contribuição. Contraditório participativo. Já encaminhando um pouco para o final, tá? O contraditório participativo ele é de tamanha relevância, em especial na ação de produção antecipada de provas, que, se a outra parte que é interessante que participe do processo, se ele não te contraditar, se ele não se opor à sua pretensão, poderá gerar, no futuro próximo, inclusive, a nulidade da sentença, da homologação da sentença. Por quê? Muito simples. A outra parte não participou. O contraditório participativo, meus caros amigos, é absolutamente relevante. Claro, em processos, entre aspas, regulares, normais, usuais, e neste cenário, me desculpe repetir, né, na produção antecipada de prova. Tá? Eu vou aqui, me perdoem, né, porque eu coloquei aqui uma sequência, né, para eu poder seguir. Eu vou repetir, né, com relação à confecção da petição inicial propriamente dita. Eu faço uma tabela de anexos, né, ao qual estabeleço, né, uma tripartização em colunas, documento, prova e anexo. Pode parecer bobeira, mas, por exemplo, o primeiro documento que eu coloco é a procuração. Anexo 1.1. Eu coloco normalmente anexo 1, hífen, documentos do autor, linha de baixo, documento, procuração, prova, a outorga de poderes, anexo 1.1. Logo a seguir, identidade / CPF do autor, prova, a qualificação do autor, anexo 1.2. Terceiro documento, comprovante de residência / domicílio,
Prova, a qualificação do autor, inclusive para fins de competência, de acordo com o caso concreto. Anexo 1.3. Se for casado, certidão de casamento, prova. Prova, por exemplo, a necessidade da outorga uxória, se você quiser anular uma determinada venda, né? Compra e venda que foi feita de forma que não seja a correta, que não é nulo de pleno direito, né? Pelo fato de não ter seguido um regramento legal, qual seja a outorga do respectivo cônjuge. Prova que as partes são casadas pelo regime tal e que seria necessário, né, a outorga uxória, anexo 1.4, e assim sucessivamente. Tá? Sempre estabelecendo, com relação à prova, o porquê da existência daquele documento. Eu justifico, eu dou motivação para que aquele documento exista naquele processo, justamente para descartar documentos desnecessários e o principal, para qualificar o porquê daquele documento. Qualificar, não no sentido de qualificação tal qual como discriminação das características da pessoa, tá? Mas com o intuito de dizer que aquele documento tem que estar ali por causa disso. Como eu falei antes, né? Aí, por exemplo, nesse cenário que eu falei, de anexo 1, anexo 2, se fosse o caso, considerando uma ação de execução de título executivo extrajudicial, por exemplo. Documento. Contrato entre as contrato. Prova, a relação contratual entre as partes, observando, né, em plena observância ao artigo tal do CPC, que qualifica aquele documento como título executivo extrajudicial, anexo 2.1. Vamos mudar um pouquinho. Anexo 2, documentos, anexo 2, processo número X. Perdão, melhor, deixa eu reformular. Anexo 2, hífen, produção antecipada de provas, hífen, processo número X. Processo número X. Linha de baixo, documento, sentença homologada, prova, a existência de uma produção antecipada de provas que homologou, né, meu Deus, que homologou a respectiva perícia, me perdoem, né, a respectiva perícia, né, que motiva a presente ação, anexo 2. E eu posso até destacar o documento, né? Prova, documento, conclusão, prova que a infiltração é de responsabilidade da pessoa X, anexo 2.2, e assim sucessivamente. Me perdoem mais uma vez, né, se fica um pouco etéreo visualizar dessa forma, imaginar, né? Mas eu vou mandar, conforme a autorização do Dr. Cid, né, para que os colegas, né, tenham em mãos, né, em loco, né, o como eu faço, tá certo? E o último item, né, daqui daquilo que eu me propus, a numeração do anexo, com fins de que no corpo... assim, eu já falei isso no início, né? Numeração do anexo, com fins de que no corpo da petição inicial faça menção ao mesmo. Eu confecciono a petição e vou informando qual é o respectivo anexo ao qual corresponde aquela assertiva, estabelecendo o inquestionável nexo causal entre o alegado, que é o fato, com a norma invocada, que é o fundamento, e a pretensão, que é o pedido. Ou seja, no corpo da petição, no descorrer do estabelecendo o silogismo jurídico, eu vou afirmando para o Estado juiz, não é informando, é afirmando para o Estado juiz qual é o documento, aonde ele se encontra, o porquê que ele prova e qual é a numeração que eu estabeleci para ele dentro da petição. E nesse cenário todo, né, o que eu almejo, sem sombra de dúvidas, é facilitar a vida do Estado juiz para que ele julgue minha ação procedente e, ato contínuo, dificultar a vida do ex-adverso para que ele não consiga estabelecer um fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, que fatalmente é o meu cliente. E também, se eu estiver na função inversa, se eu estiver defendendo o réu, uma das primeiras coisas que eu irei questionar, sem sombra de dúvidas, é a falta do nexo causal entre aquilo que é alegado e o documento que não foi juntado. Ou, se foi juntado, ele não prova real e efetivamente aquilo que é a pretensão do autor. Lembro, né, que lá no início, uma advogada, né, ela distribuiu uma ação em face do meu cliente de execução de título executivo extrajudicial, mas o título, o documento, sequer pode assim ser nominado, porque não preenche, repito, requisito mínimo para assim ser reconhecido. Quais sejam, não tem, né, a assinatura de duas testemunhas e a própria exequente também não assinou no documento. Está lá. Folha 31, eu lembro muito bem disso. Eu olhei, reolhei, falei, não, gente, eu estou errado, não é possível. Pedi para um colega, olhei de novo, falei, gente, não é possível. Porque, assim, pode parecer o óbvio, mas às vezes o óbvio é aquilo que a gente tem um pouco de dificuldade de ver. Então, dito isso, em todo o contexto, né, eu faço uma brevíssima conclusão, concitando os meus colegas a, de repente, visualizarem a confecção da sua própria petição de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais complexa com relação à sua confecção, mas visando, repito, facilitar a vida do Estado juiz, estabelecendo um nexo causal absoluto entre aquilo que é alegado como fato e aquilo que é provado, que são os documentos, em que os documentos, uma vez assim organizados, facilitam a vida do Estado juiz e, por via de consequência, pelo menos essa é a minha pretensão, dificultam a vida do réu. Tudo bem, meus amigos? É com isso que eu pretendo fazer uma brevíssima contribuição para com os meus amigos, para os meus colegas abamianos, estando, obviamente, à disposição para dirimir qualquer coisa que tenha ficado mal esclarecido, fazendo um embargo de declaração, que não vão ter aquela tradicional resposta, tá? Né? Visa os embargos, a modificação de sentença, aquele blá todo. Né? Aquele tradicional texto, Ctrl-T, Ctrl-C, Ctrl-V. Tá certo? Realmente, os embargos, eles vão ser apreciados e, se eu tiver conhecimento, certamente serão respondidos. Agradeço a todos que me ouviram e, principalmente, aos que me escutaram. Doutor Sidney, estou à disposição. Então, doutor Marcelo, muitos elogios aqui dos colegas, né? Estou recebendo aqui também no meu telefone. E muito boa essa sua proposta de apresentar o modelo da petição, da sua petição. Tenho certeza que vai iluminar o nosso caminho, né? Como de praxe, eu faço a indagação aos colegas se tem alguma colocação a ser feita, algum questionamento, especialmente dentro do tema apresentado pelo doutor Marcelo Câmara. Eu acho que estão todos bem satisfeitos, viu, doutor Marcelo, com essa sua colocação. Obrigado. Todos nós sentimos no dia a dia, né? Muito dos exemplos colocados pelo senhor hoje no seu bate-papo, como o senhor mesmo colocou, né? Bastante proveitoso. Doutora Alessandra Ávila, nossa presidente da comissão da ABAME Jovem. Obrigado, doutora Sula. Estou vendo aqui no chat, olha, altos elogios que realmente doutor Marcelo, advogado, Marcelo Câmara, a sua palestra sempre realmente é muito boa e a sua presença aqui, né, sempre abraça os abamianos. E todo mundo está elogiando aqui a ideia da petição, a petição é ótima, parabéns a Sula dizendo, parabéns, Marcelo, sempre didático. Obrigado. Doutora Sula é suspeita. A Rosângela, que não é a Rosângela, boa noite. A ideia de petição é ótima. Doutor Sidney também está sendo elogiado aqui. A doutora Sula falou, Sidney, parabéns pela iniciativa de trazer o Sérgio Mello como benemérito. Muito boa a sua decisão. Uma honra para a nossa associação. Não só o doutor Sérgio Mello, como o doutor João Fernandes. E aí o Daniel também, Daniel Martins, o nosso número 1, fala que muito bom ter a presença de João Fernandes e do Sérgio, hoje por aqui. E é isso. Só faltam os quitutes agora, né, doutor Marcelo? E, obviamente, lembrando, sem sombra de dúvidas, aquele seu viciante, né,
Oh, meu Deus, eu esqueci. De berinjela. A pastinha de berinjela, meu Deus do céu, aquilo vicia, doutor Sidney. O que é aquilo? Aquilo não é do planeta Terra. Aquilo é confeccionado, sabe-se lá Deus aonde. Nem fala. Assim, olha, complementando assim que tiver, doutora assim que tiver todo mundo vacinado, né, doutor Sidney? Deu até água na boca agora. Está chegando a hora. Complementando as colocações da doutora Alessandra, a doutora Emília também colocou bem elucidativa. Aguardamos obrigado, em breve. obrigado. Estamos aguardando. Já estou procurando aqui uma. Agora, doutor Sidney, uma coisa que, assim, ao qual sou totalmente suspeito em relação ao tema, embora já tenha falado na ABAME em um determinado momento, pode ser que, eventualmente, algum outro colega não ter tido o prazer de compartilhar presencialmente, embora já tenha aí certamente mais um ano e meio no mínimo, tá? Com relação ao tema produção antecipada de provas, né? Se eu tiver a oportunidade, não agora, que tem que ser dada oportunidade para outras pessoas, com certeza, né? Já me disponibilizo desde já a falar sobre esse tema propriamente dito, que eu particularmente considero de extrema relevância para a advocacia, porque ela, entre termos, né, ela consegue até mesmo diminuir o custo da realização de uma ação. Às vezes o condomínio está passando por dificuldade, mas tem necessidade de fazer uma eventual judicialização. Eu acredito muito que este caminho, se bem trilhado, ele possa gerar bastante proveito. Então, disponibilizo desde já. Beleza. Então, olha só, então vamos colocar assim, se a gente não conseguir fazer um agendamento ainda no mês de julho, mas já tira dúvidas no final do mês, na última reunião nossa de terças-feiras, a gente já traz esse tema também, quer dizer, já fica aqui para os colegas que estão aqui presentes, já vão tirar dúvidas mesmo sobre o tema colocado pelo doutor Marcelo. E dizer para o doutor Sérgio o seguinte, como ele não conseguiu abrir o microfone, já está intimado para a próxima terça-feira e tem uma semana todinha para se preparar e abrir o microfone, para ele externar sua manifestação. Tá? Doutora Sula. Não, Diga, Celso. O seguinte, não vou esquecer, vou destacar agora, como hoje é a última terça-feira do mês, destacar os aniversariantes do mês. Muito então, bem, já que você teve aquela falha grave de não fazer isso no mês do meu aniversário. Ali não foi falha, eu dei uma do doutor Sérgio, eu fiquei falando e o microfone não abriu, então ninguém ouviu. Né? Tá certo. Mas vamos lá. Então, olha, os aniversariantes do mês, nossos associados, vou começar aqui. Doutor Guilherme Santoro Gestenberger, que é o filho da nossa diretora jurídica, a doutora Fátima Santoro. Francisco dos Santos Fernandes, nosso grande amigo Francisco, também conselheiro. Valéria Cristina Barcelar Faria. Inês Maria Carvalho Castro. Francisco Antônio Souto de Faria. Parabéns, doutor Francisco, presente aqui com a gente. Muita saúde, paz, felicidades. E, como disse o nosso Marcelo Câmara, muitos mandados de pagamento. Sempre. Isso. Seguindo, doutor Hugo Almeida Francis Júnior, doutora Lísia Araújo Jacinto dos Santos, doutora Vânia Maria Baeta dos Santos, doutor Antônio Paulo Ruse Pedroso, nosso presidente do Conselho Deliberativo. Aqui doutor Pedroso. E Pedroso, parabéns. Votos também de muitos mandados de pagamento, viu, doutor Pedroso? Consonância ao bate-papo de hoje. Seguindo, doutor Fábio de Abreu Conte, doutor Sérgio Parisi, doutor João Sidney Chagas, também conselheiro da BAME, doutora Mônica de Góes, doutor Igor Gomes Silva, doutor Pedro Wilson Ramos Cruz, doutor Arnaldo Eisenberg, doutor Genilton Garcia Castilho, doutora Genilton Garcia Castilho. Genilton. Doutora Paula Júlia Scarcelli de Moraes, a doutora Sumi Suji Yanase, eu acho que eu acertei o nome. E, por fim, a doutora Anita Shizuku Kawata. Quero também destacar a presença da queridíssima amiga doutora Tânia, que está aqui presente, o doutor Ezequias. Os demais eu destaquei no início. Acho que estamos praticamente... Eu não sei se tem algum colega que queira se manifestar. Eu quero mandar um abraço aí para o João Fernandes e para o Sérgio Melo,
Sérgio, te amo. Adorei ver você aqui, hein? O Sula, eu esqueci de dizer que o aniversariante do mês, dizer que o seu biscoitinho está guardado lá na BAME. Com certeza. Com certeza. Logo, logo a gente vai estar aí junto comendo esses biscoitinhos aí, se Deus quiser. Sérgio está rindo, hein? Olha assim. Eu te amo, Sérgio. Abre o microfone e fala, rapaz. Tem uma semana para fazer isso. Semana que vem vai estar conosco. É só apertar em cima do microfone que abre. Então, vamos anunciar que mês que vem, né, o doutor Sidney, no última terça-feira do mês, nós vamos ter o Tira Dúvidas. Tira Dúvidas. Que o doutor Voltando Marcelo o pinga-fogo gostoso, graças a Deus. Hein? Isso aí, para botar todo mundo para debater, bastante debate jurídico, bem caloroso. Para tirar dúvida, né? A gente ficou um ano preso em casa, está todo mundo com a mente... Às vezes quer fazer uma coisa e esquece daquilo. Verdade. Aí chama o doutor Marcelo aí para dar umas aulas para a gente. Na verdade, tirar dúvida. Para com isso. Quem sou eu? Eu sou da velha guarda, né? Então eu chamo de pinga-fogo, porque me lembra bons tempos também. Mas tira dúvida, pinga-fogo, qualquer coisa que vier para nos ajudar, tá bom, né? Isso. É isso aí. Esperamos entrar com dúvidas e sair com menos, né? Normalmente a gente sai com mais, isso é que é legal. Então, bom, parabéns a todos aí, hein? Meus amigos e amigas, então, em função de não tem ninguém mais a se manifestar, não é isso? Doutor Francisco, o senhor queria uma palavra? O senhor levantou a mão? Doutor Francisco Souto. Está fechado o seu microfone. Fechado. Está fechado. Continua fechado. Caroline, você tem como abrir? Você não, né? Não, eu até estava tentando fazer isso mais cedo, mas não deu certo, não. Não consigo abrir, não. Vou até testar aqui de novo. Doutor Francisco, bota o dedo na sua tela, aqui embaixo, do lado esquerdo, vai aparecer um microfonezinho. Aí é só clicar nele que vai sair o tracinho vermelho. Sidney? Oi, querido. Oi, Daniel. Enquanto o Francisco entra, esse Tira Dúvidas nosso para o mês que vem tem um assunto que está sendo causando muitas dúvidas, que é o DECAD da Prefeitura. Ah, sim. Talvez seja um assunto interessante para a gente também debater. Vamos, sim, porque ali eu acho até que a gente tem que discutir a questão da constitucionalidade daquilo. Né? Pois é. Eu vou ver, eu vou até levar uma proposta para a doutora Fátima, a gente tentar ver, até através da BAME, para avançar nesse sentido, porque não é possível que a gente, além de pagar alto pelos IPTUs, né, e aí falta até uma questão muito pessoal, falta sensibilidade ao poder público, mais uma vez, em função de todas as dificuldades de pandemia e de desvalorização imobiliária, e questão de segurança, área de risco, eles são completamente insensíveis para isso. Pelo contrário, né? Os IPTUs tiveram aumento substancial e agora nós ainda temos que fazer um cadastro, fazer o trabalho deles, quer dizer. Ainda tem mais, Sidney. Agora você precisa se cadastrar. E aí, quando eu me cadastrei, eles disseram que eu já tinha um cadastro. Eu não me lembro que cadastro é esse, que é um cadastro na carioca.rio. E aí eu tive que entrar com um pedido, só dia 2 de julho que eles vão me retornar. E eu também estava querendo ver isso, porque como administradores, de quem é a responsabilidade? Porque a informação é do proprietário, né? Porque eles estão dando essa chance das pessoas botarem até uma metragem maior, evitando de ter multa, mas eles estão fazendo com que a gente trabalhe aquilo que eles deveriam fiscalizar, conforme você falou. E tem essa coisa do cadastro, que se você não tiver cadastrado, você também não consegue. Eu acrescento mais. Eu acho até, Daniel, eu também concordo, Sula. Eu acho até, vou até mais além, porque vocês todos lembram quando aquele prédio
ali na 13 de maio desmoronou, a partir daí começa a questão da auto-vistoria. Né? Difícil liberdade, se eu não me engano, não é, Sidney? É isso, é difícil liberdade. Liberdade, justamente. Começou a auto-vistoria, quer dizer, é o poder público cobrando caro e delegando uma função que é dele. Quer dizer. Então, agora, então eu acho assim, a gente pode até aproveitar essa ideia, excelente ideia do Daniel, já montar um grupo nosso de trabalho da BAME para estudar essa questão da constitucionalidade. Está em aberto. Daniel quer participar, Marcelo Câmara, doutor Francisco, quem aqui presente, outros colegas mais, para a gente avançar nesse sentido. Né? E a BAME apresentar, então, tinha uma proposta avançar. Né? Quem sabe, depois de um texto nosso, tendo o apoio, inclusive, de outras associações, quem sabe se a COV pode se interessar, a PAD, a gente vai ter o maior prazer em encaminhar e tentar levar isso à frente, porque não é possível. A gente sabe da sanha do poder público de arrecadar. Né? É sempre assim, muda a prefeitura, pega os cofres vazios e quer, então, que o povo pague isso. Né? Agora não é só o pagamento, é também dando dever para nós, um dever excessivo. E a gente que agora tem que emitir o carnê mês a mês. Então, aí agora eu estou recebendo pelo correio os boletos para pagamento. Eles são tudo doidos e a gente fica perdendo tempo, gastando um negócio que funcionava, agora está com essa problemática aí. Mas, Sula, você pode botar em débito automático também. Sim, mas eu tenho 100 imóveis que eu administro, eu não vou colocar em débito automático, porque uma hora você está com um cliente, outra hora você está com outro. Entendeu? O débito automático, bom, primeiro eu tenho uma certa resistência com o débito automático, porque para você discutir depois é complicado. Então, eu particularmente, não tenho nada meu em débito automático e já me vali de situações em que isso foi importante. Porque vem uma conta que não é devida, está no débito automático e já foi. Né? Então, eu sou. Mas, de qualquer maneira, esse ano você tem que imprimir mês a mês. E agora, recebi a semana passada no meu escritório alguns boletos com os papeizinhos das cotas 4 até a cota 10. Imagina as administradoras que têm 200, 300 clientes preparar o DECAD. A loucura, né? É uma loucura. Pois é, a minha dúvida com o DECAD é da responsabilidade, se é do administrador ou se é do proprietário, porque é uma informação pessoal, né? É uma informação específica do patrimônio daquela pessoa. Então, essa é uma dúvida. Alguns clientes têm me ligado, eu ainda não dei nenhuma posição, porque eu disse que ainda estaria vendo e tal. Primeiro que teve antes, eles cancelaram, voltaram agora com o decreto novamente. Então, acho que é uma boa ideia a gente dar uma pesquisada nisso. Eu acho, sabe? Eu vou até mais além, Sula, eu vou mais fundo. Eu acho que é questão de constitucionalidade mesmo, estudar por aí. Entendeu? Porque essa parte aí tudo bem, só que essa parte até a gente chegar lá na inconstitucionalidade, já passou o prazo, já foi, né? Embora não tenha sanção atual, mas provavelmente isso vai trazer alguma coisa no futuro, porque no final das contas, quem se lasca é o brasileiro, porque o Brasil está lascado, né? Subverteu. Concordando com o doutor Sidney, pois não? Que o lançamento do imposto, a doutora Alessandra sabe muito bem, o IPTU é lançado de ofício e não por declaração. Entendeu? E isso realmente deve se discutir, essa constitucionalidade desse decreto. Porque no decreto também ele não fala sobre essa questão dessa isenção dos anos pretéritos, né? E, na realidade, que ele também não pode fazer isso com o decreto, tem que ser feito por lei. Tanto é que esses 5% que ele quer dar de desconto aí, né? Ele vai ser votado na LERJ, não, na Câmara dos Vereadores, né? E essa questão dessa isenção teria que ser feita por lei também e discutido também. Quer dizer, eu penso que isso aí seja inconstitucional. O princípio da anterioridade, pelo visto, não foi desobedecido, porque não houve discussão anterior, né? Mas eu concordo também com a Sula nesse sentido, de que isso é uma discussão para ser judicializado. Nesse momento,
tem que se resolver o problema administrativamente, entrar com recurso administrativo para poder discutir a matéria, porque as questões de constitucionalidade elas são discutidas no âmbito judicial. Então, a prefeitura ela não vai deixar de gerar a cobrança dela, entendeu? E é essa cobrança imediata que precisa ser estancada. É o que a Sula falou e eu concordo. Então, acho que a gente tem que estudar o tema aí. Não, então, eu acho assim, duas coisas. Uma coisa depende da outra. Com certeza. Quando a questão da constitucionalidade, eu falei como associação. Associação claro. Né? Advogado, eu acho que a gente tem que adentrar nisso e botar para frente. E é claro, administrativamente, procurar os caminhos também. Enfim. Não, com certeza. A questão da inconstitucionalidade para gerar uma tese, né, da associação. Eu concordo com isso. Mas, em termos de imediato, tem que ser administrativo. Eu vou ver sobre esse tema, porque... Vamos pensar nisso, então, para, de repente, a gente avançar nisso? Vamos todo mundo se comprometer um pouquinho para a gente tentar estudar isso um pouquinho melhor. O Tira-Dúvida já começou. Já começou. Bom, se vocês não têm nenhum compromisso, vamos seguir, então. Vamos embora. Tá bom? Doutor Sidney. Diga. O doutor Sérgio Mello abriu o microfone. Não sei se ele quer falar alguma coisa. Mas, olha, fala, meu amor! De qualquer forma, está intimado para a semana que vem também, viu? Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Tudo bem, que bom. De parabéns aí, os colegas. Ótimo. Como é que você está, Sérgio? Não, tô parado. Sérgio está sempre ótimo, com esse astral bom aí, né? Você é suspeita. Te Amante amo. é sempre suspeita, quer tudo. Elemento suspeito, né, Sérgio? Tudo bom, Emílio? Um abração. Que bom. Maravilha. Ô, Sérgio, sua presença agora é constante, viu? Em todos os nossos encontros. Né? Vamos até, de repente, quem sabe, você fazer a abertura dos próximos encontros. Sim, eu já disponibilizei, tá? O material, já mandei para a Carolina. Tá? Eu fiz um pequenos ajustes para poder tirar alguns dados, mas já foi enviado já. Muito bom. Está à disposição de vocês. Maravilha. Show de bola. Então, vamos pensar nesse caso que o doutor Daniel trouxe, a gente poder avançar, trocando, a gente pode até criar, viu, Caroline? Vamos tentar até criar um grupo nosso aí de discussão, ou botar no nosso grupo, nós temos um grupo, né? A BAME tem o nosso grupo, não é isso? Trazer esse tema para discussão, para a gente poder avançar nesse sentido, né? Quem sabe a gente consegue. Porque é muito simples para o poder público lançar as coisas nas costas do bom pagador. É sempre quem é? Somos nós, né? Somos nós. E nós, como associação de advogados do mercado imobiliário, eu acho que é um compromisso muito forte, presente, a nossa manifestação. Então, vamos todos unir forças, juntar os conhecimentos e avançar nesse sentido. Combinado? Combinadíssimo? Estamos juntos. Combinadíssimo. Maravilha. Olha. Doutor Sidney. Pois não, Carolina. Vamos fazer o sorteio? Temos um sorteio de um vinho. Só não pode botar o nome da Sula, que ela disse para mim que não está bebendo. Pode botar meu nome, que eu bebo mais tarde. Tá bom. Então vamos ao sorteio de um vinho com esse tempo, então, muito bom, né? Bem apropriado. Então, vamos ver quem foi o sorteado. A sorteada foi a doutora Sumi, nossa segunda secretária. É aniversariante hoje. Então, parabéns. Parabéns, Sumi. Parabéns. Parabéns. Depois chama a gente aí para o vinho, hein? Quando puder aglomerar. Isso. Desde já vamos combinando. Com a reabertura da ABAME, aquele queijos e vinhos. Que tal? Isso. Me fala. Com pastinha de berinjela. Com certeza. Aí é por conta da doutora Alessandra. Maravilha.
Doutora Alessia, já separa o meu num potinho, tá? Faz um Tupperware só para mim, tá? Pode deixar. Mas já que nós já estamos na fase da confraternização aqui no final da palestra do doutor Marcelo, eu quero anunciar aos associados que mês que vem é aniversário da doutora Alessandra. Da BAME Jovem, a jovem advogada. Viu? Olha aí. A BAME, a jovem associada. Vamos fazer festa. Vamos vacinando para ter festa. Isso aí, todo mundo com vacina no braço. No braço, isso aí. Isso aí. Alô. Meus um abraço para vocês. Boa noite. Um abraço para todos. Para todos em paz. Beijo. Tchau, Sérgio. Tchau, João. Tchau. Tchau, Marcelo. Tchau, galera. Um abraço. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Saúde e paz. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Tchau, boa Boa noite, gente. Boa Até a noite, próxima. boa noite. Parabéns aos aniversariantes. Obrigado, Sul. Boa noite. Um abração, Tchau, Sérgio. Obrigado para todos. Tchau. Tá. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.